leitores queridos, como vocês estão? Meu nome é Alexia e aqui estamos no canal Habitar Páginas. O objetivo desse canal é podermos trocar um pouquinho sobre livros e habitarmos páginas juntos. Hoje vamos falar de um livro chamado As Coisas de Verdade Habitam nas Pedras. Habitam as Pedras, da Eliane Caputo. Essa leitura foi um grande encontro para mim. Quero muito falar das minhas percepções sobre esse livro, mas vamos primeiro contextualizar um pouquinho sobre esta autora. Então, a Eliane Caputo, o que me chamou muita atenção é a sua formação da Eliane Caputo, porque ela é formada em psicologia, né? E talvez muitos não saibam, mas a minha formação inicial é psicologia. E sempre tive também muito interesse pela literatura e vi que ela se formou em psicologia e se formou em letras. Hoje ela é doutoranda em estudos comparados, ou seja, então ela habitou nessa interdisciplinaridade da psicologia e da literatura e isso já de cara me chamou muito a atenção, assim, e me deixou muito curiosa para ler este livro, né, pensando, né, quais que seriam os olhares dela que estariam presentes neste livro. É um livro muito gostoso, eu estou bem empolgada para falar minhas percepções para vocês, tô quase falando aqui já, mas vamos, vamos na ordem então, vamos pela ordem. Em relação a do que se trata este livro é um diálogo, é um livro totalmente, quando eu digo um diálogo, é um diálogo mesmo, assim, o livro inteiro é a conversa do sapo com uma menina. Não tem, né, no caso, né, espaços de narração ou espaços onde a gente possa estar, né, aconteceu tal coisa, é tudo o diálogo, né, e é muito interessante essa questão do diálogo. Como é que surgiu este livro, né, como é que foi esse processo criativo? A autora conta numa entrevista, inclusive eu vou deixar a entrevista aqui embaixo para vocês acompanharem, caso tenham interesse, de mais detalhes, né? Mas contando um pouquinho para vocês, que este livro nasceu inspirado numa novela de Clarice Lispector, Um Sopro de Vida. O início de O Sopro de Vida fala de um movimento, e a autora fala que tão qual esse movimento que Clarice fala no livro aconteceu a ela, ou seja, quando ela leu o livro O Sopro de Vida, este movimento que Clarice falava logo no início do livro aconteceu com ela no sentido desse fluxo, né, que veio, né, de escrita, ou seja, ao entrar em contato com o livro, surgiu esse fluxo que ela precisava escrever, né, e quem tem essa experiência da escrita sabe que às vezes vem, né, como um fluxo dentro da gente, a gente precisa escrever, é uma necessidade, né, achei muito bonito isso, desse processo da escrita. Algo muito interessante do processo da escrita que também me tocou foi que ela falou que esse livro surgiu como uma imagem, e foi muito interessante para mim ouvir isso na entrevista, por quê? Porque quando eu estava assistindo a entrevista, no dia anterior eu participei da Feira do Livro de Joinville e quero muito fazer um vídeo com vocês destes momentos tão especiais que eu tive na Feira do Livro. Inclusive, nessa Feira do Livro estava a Aline Bay, uma escritora que admiro muito, e ela falou também que a pequena coreografia do Adeus surgiu como uma imagem. Isso me chamou a atenção porque logo no dia seguinte eu vi essa entrevista da autora deste livro e ela fala que o livro também surgiu como uma imagem. No caso, a imagem, que não é um spoiler porque é a primeira folha, é desse sapo que está sendo engolido pela cobra. Ele ainda não está morto, mas ele está nesse limbo entre morte e vida. E diante disso, é a primeira frase do livro, que é essa menina que fala que quando ela tinha... deixa eu ver a idade aqui, que eu não lembro a idade de cor. Foi aos 6 anos que descobri a eternidade. A primeira frase, né, já nos impacta, né? Então, a eternidade é essa imagem desse sapo que não está nem vivo nem morto, esse contato com a nossa finitude. Então, pensa, quando eu li a primeira frase, eu já fiquei, ai, que lindo, que coisa maravilhosa queimando dentro de mim.
Enfim, é muito difícil não falar logo das minhas percepções, porque eu fiquei muito impactada com essa leitura. Então, prosseguindo, falei um pouquinho para vocês como esta obra surgiu. Então, surgiu com essa imagem, com essa memória da própria autora. Muito interessante isso. E quero poder compartilhar com vocês um pouquinho mais deste livro. Então, o que tem nessa influência, né, do sopro de vida? A autora, ela fala que ela estudou muito a questão do duplo, e o duplo é muito presente na narrativa, porque temos aqui a menina e o sapo, ou seja, é um duplo. O que é esse duplo? Tem essa coisa, né, de que a gente não sabe quando, na relação com o outro, o que é nosso e o que é do outro, né? Estou aqui, mas o que tem de mim, que na verdade é o outro em mim, sabe? E essa coisa, né? O que é a menina que está falando, o que é o sapo, e muitas vezes as falas deles, né, estão entrelaçadas. E isso é muito Clarice, inclusive em Sopro de Vida. É esse duplo, porque tem a Ângela, que é a personagem, e temos um narrador personagem que está narrando essa história, mas ao mesmo tempo ele perde o controle dessa personagem Ângela. Então, o que é Ângela, o que é o criador de Ângela, que é o narrador, e o que é a própria escritora Clarice em todo esse processo, né, de criação. Então, essa mistura, essa fronteira entre eu e outro, é tão difícil delimitar, né? Quantas vezes a gente se viu desejando ou querendo algo que a gente para e pensa, pera, mas isso é de mim ou isso é do outro? Eu realmente quero isso ou o outro que quer isso, né? Claro, um exemplo muito superficial, mas, enfim, a gente vive nesse constante duplo. E a Clarice tem muito isso, e então fica bem interessante esse diálogo, né, da autora com Clarice, porque Clarice tem muito essa questão dos animais, enfim, dessa coisa cíclica, né? O que tem, nós somos, enfim, todos da mesma matéria, assim, muito legal. E, inclusive, tem uma referência bem no início do livro, que eu gostei muito que a autora fez, a Eliane, né, fez essa referência do Ouroboros. O Ouroboros, ele é uma figura de uma serpente ou de um dragão que está comendo a própria cauda, está mordendo a própria cauda num ciclo, né? E fala muito dessa coisa, né, da não linearidade do tempo e da vida, e de como as coisas estão interligadas, conectadas, que tem muito a ver, e vocês quando lerem vão entender um pouquinho do que eu estou querendo falar para vocês. E em relação agora às minhas percepções, preciso falar muito da minha experiência de leitura. Porque sabe aquele livro que você vai lendo, você sente que você tá conversando com o autor, parece que você tá num café com a autora tá ali do seu lado conversando com você? Essa é a impressão que eu tive. Foi uma leitura muito gostosa, ao mesmo tempo que também foi um soco no estômago. E é o tipo de leitura que eu mais amo, que ela, ao mesmo tempo que ela é gostosa, porque ela te toca, ela é um soco no estômago, porque tudo que te toca também é muito visceral, muito difícil. Mas, assim, eu amei. Na verdade, é o estilo de livro que eu amo. Então, assim, foi um presente pra mim poder ler este livro. Fico até emocionada quando falo. E é até difícil escolher passagens que me marcaram, fazer destaques, porque é tanta coisa. Eu falo sobre amor, sobre vida, sobre morte, sobre a relação com o outro, sobre tudo que nos permeia, sobre essa insatisfação. E a menina tem muito essa insatisfação com a vida, e é algo que eu me identifico muito, né? Porque a gente persegue algo e quando conquista esse algo de repente não faz mais sentido pra gente, porque daí a gente fica naquele tédio de existir, aquela coisa monótona da rotina, que daí ela faz uma metáfora, né, que é como se fosse uma pata no peito. E assim, eu adoro essas imagens, porque às vezes é tão difícil colocar em palavras aquilo que nós sentimos, e assim, escritoras maravilhosas como a Eliane tem essa capacidade de colocar em palavras aquilo que parece, né, indizível. E muitas coisas me marcaram aqui. Eu amei o projeto gráfico deste livro.
A ilustradora, ela se chama Fabiana. Tava em dúvida se era Fabiane. É Fabiana. E é muito lindo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês as gravuras. E se vocês perceberem aqui, ó, essa coisa do movimento, disso que é circular, fica muito presente, né? Então, alguns trechos da história, elas são colocadas aqui, né, no formato de um círculo. Ó, dei uma olhada na capa, né, nessa continuidade. E o sapo, né, ele é... enfim, ele se camufla, né, ele parece uma pedra, essa coisa do inanimado, enfim. E o que eu acho bem interessante nesse diálogo do sapo com a menina é que a menina conversa muito com o sapo no sentido das coisas que ela sente, e o sapo se coloca como esse animal que ele se preocupa com aquilo que é necessário, né? Aquilo que é da própria sobrevivência dele, enfim, da sua função no mundo. E nós, como humanos, seres de cultura, né? No sentido, quando eu falo cultura, eu digo no sentido de que a gente vive para além da nossa sobrevivência, né? A gente, às vezes, cria necessidades que não necessariamente têm relação com a nossa própria, enfim, sobrevivência. Então, o que eu quero dizer é que no diálogo desses dois, a gente fica pensando muito em como, né, na verdade, a gente tem tantas inquietações e é tão difícil ser humano, porque ser humano é tão complexo e, enfim, e como é difícil a gente alcançar a simplicidade, né? Isso, de novo, vem Clarice. Então, essa autora, assim, eu gostei muito dela, porque eu me senti como eu me sinto quando eu leio Clarice. E, assim, gente, e é isso, sabe? É uma coisa que queima muito em mim, isso, essa coisa que, como ser humano é difícil, porque a gente tá sempre desconfortável. E tem um trecho que eu vou ler pra vocês, assim, muito lindo, que ele fala que um pouco que, assim, que ela queria poder descansar no sentido, sabe, de você tá ali relaxando e não estar sendo assaltado pelos próprios pensamentos, pelo desconforto. Ela fala, mesmo que você tá num lago ali relaxante, voltando os insetos que vão te picar, ou seja, a vida ela é feita desses incômodos e a gente tá nessa luta constante com a gente mesmo. E daí tem uma metáfora muito legal que ela fala que quando você tá numa areia movediça, se tu lutar demais ali, você vai se afundar, né? Então você tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que é um equilíbrio entre você tá no automático, que é tão, às vezes, mais fácil, mas, enfim, às vezes é importante também a gente entrar nesse automático para poder também, enfim, respirar e viver. Mas também o equilíbrio entre quando a gente mergulha demais na gente mesmo também é difícil, né? Então, acho muito interessante isso. Enfim, me tocou muito, assim, porque são questões de existência, assim, que sempre me marcaram, que fizeram parte da minha história. Então, eu me senti muito conectada com este livro. Eu gostei muito da imagem do semi-nascimento, né? O sapo é um semi-nascido, porque ela fala, né, desse corpo sem pelos do sapo, né? E o sapo tem essa figura do girino que se transforma, né? Então eu gostei dessa ideia do semi-nascimento, né? Essa coisa, né? Será que eu nasci? Quando eu falo será que eu nasci, nessa metáfora do nascimento, né? Quanta coisa dentro de nós se transformando, mas ao mesmo tempo ali algo que fica de nós. E algo assim que me marcou bastante, essa figura, essa questão da transformação, sabe? Porque ela fala, né, ela e o sapo no diálogo. E é interessante que às vezes eu vou falar pra vocês e eu não consigo pensar o que é o sapo, o que é a menina que disse, porque tá tudo, esse duo deixa tudo tão entrelaçado que fica até difícil dizer quem disse o que, sabe? Não que não esteja bem demarcado, está bem demarcado ali, tanto que as falas da menina estão numa cor e do sapo está ali em negrito, então a gente consegue ver bem o que cada um falou, mas é que é uma conexão tão grande, menina e sapo, que assim que a gente fica, o que é de cada um, mas enfim, vou falar. Então, no livro se fala dessa questão da transformação do humano, então a menina como essa pessoa que não se reconhece mais, assim, o que tem de mim, assim, sabe? Olhando, enfim, pra própria história dela, olhando pra própria infância dela e quem ela é hoje, o que tem dela que
permanece, sabe? De identidade, assim, porque a gente vai se transformando e às vezes a gente tem medo dessa transformação. E me lembrou de um sentimento que eu tinha muito engraçado quando era criança, que eu tinha medo de ser adulta, porque eu olhava e ser adulto parecia algo tão diferente de ser criança, e eu pensava, será que quando eu for adulta eu vou ser algo muito diferente de quem eu sou? E eu ficava com medo disso. Então, quando eu li ali ela falando, né? Olha, eu acho que a única coisa que sobrou de mim, de quem eu era antes, é meu olho e meu cabelo, a cor do olho no meu cabelo. Eu fiquei, nossa, que interessante, né? A gente tá nessa constante mudança e transformação de quem somos, né? Muito, muito bonito isso. Uma coisa que eu achei linda, muito linda, que eu preciso falar pra vocês, é que ela não quer que esse príncipe vire sapo, né? E todo mundo conhece aquele conto de fadas da princesa e o sapo, né? Que a princesa precisa beijar o sapo, porque na verdade esse sapo é um príncipe. E ela fala, não, eu não quero que esse sapo vire um príncipe. Eu acho uma metáfora linda, porque ela ama o que é imperfeito, né? E o sapo é essa figura daquilo que a gente olha e dá enfim, um nojo, um horror, né? Aquilo que por algum motivo a gente considera feio, né? E daí ela fala, não, eu amo, né? Não quero que você se transforme em outra coisa. E a ideia desse, quando fala feio, tá querendo dizer aquilo que é desarmônico na vida, aquilo que é assimétrico na vida, ou seja, e faz muito mais sentido, sabe? Eu acho que é muito mais real aquilo que é estranho, aquilo que é assimétrico, porque a vida é estranha, né? A vida, ela é esquisita por si só, né? E é interessante nesse tempo que nós vivemos, assim, enfim, de redes sociais, de idealização da própria vida, de que tudo parece que tem que ser perfeito, né? A rede social tem que estar ali, né? O seu Instagram tem que estar ali bonitinho, enfim, você precisa... Não que você precisa, né? Mas é colocado que a gente precisa demonstrar que tudo da nossa vida está alinhado, a nossa rotina está alinhada, não porque a minha rotina nesse horário eu faço isso, no outro horário eu faço aquilo, sabe? A gente tem que se demonstrar funcional. Então, essa coisa do desarmônico, assim, não, vamos abraçar o que é desarmônico, nós somos humanos, nós sentimos coisas, nós às vezes não estamos bem, não sei, assim, é tanta coisa, né, que tem... A gente é mais desarmônico do que harmônico e é tão estranho porque parece que a gente, sem perceber, vai buscando essa harmonia, vai nos cobrando uma suposta harmonia, e isso é tão presente hoje em dia, né? Não, porque aquela pessoa, ela é uma pessoa equilibrada emocionalmente, ou aquela pessoa tem tudo bem definido, assim. Na verdade, ninguém tem, né? Mas a gente vai criando essas idealizações e comparações, e que me faz pensar bastante, né? Como é gostoso abraçar o desarmônico, porque é muito mais interessante conviver com alguém que é real, né? Que assume as suas imperfeições, do que conviver com aquilo que se tenta sustentar uma suposta perfeição, porque ninguém é perfeito, né? E quando tem coisas que parecem perfeitas demais, é muito de plástico, né? Não é real, né? Enfim, esse livro me faz viajar tanto, assim, enfim, é um mergulho, esse livro é um mergulho. Eu acho que são duas características que eu amo de Clarice e que essa autora tem tão presente, sabe? Uma característica é esse raio-x psicológico, ou seja, a gente se sente contemplando a alma humana enquanto lê, e a segunda característica é uma sensação de que tem algo queimando dentro de mim. Eu acho que isso que é literatura, essa coisa que queima dentro da gente, sabe? E porque a gente entra em contato com aquilo que é a vida, e a vida é tão inexplicável, e a literatura é um pouco sobre isso, sabe? A gente tocando aquilo que é inexplicável da vida. Então, ai, gente, leiam este livro, eu recomendo fortemente, assim. Principalmente se você, enfim, ao longo da sua vida sempre teve esses questionamentos, assim. Eu lembro desde a minha adolescência que eu sempre me questionei muito, então é muito legal. E é legal ser a figura de uma menina, sabe? Porque a gente tem essa coisa, né, dessas perguntas. Eu lembro que eu gosto muito de Mundo de Sofia ali, quando era pré-adolescente no Mundo de Sofia. Se falava que quando a gente é criança, a gente pergunta muito por quê, por quê, por quê. E quando a gente é adulto, a gente vira esse ser da certeza, né? Não, porque as coisas são desta forma. A gente não pergunta muito, né? A gente se coloca neste lugar de que as coisas são dessa forma e ponto final, né? E eu acredito que nós
precisamos voltar a este lugar de fazer muitas perguntas. Então, trazer essa figura da menina, entrar em contato com a nossa criança, né? No sentido de essa pessoa que se questiona, que se coloca, né? E se questionar é tão difícil, né? Assim, quando nós somos pessoas que se questionam, isso também é doído, mas é muito lindo também, é muito belo. Vou ler para vocês, então, os trechos. Dentro de mim é escuro, um lugar ermo que tento cultivar e que muitas vezes não brota. Não queria o passar dos dias assim, em vão. Não queria habitar o oco do mundo ou alterná-lo com as profundezas incandescentes. Às vezes minha vontade é de apenas descansar em um lago sobre uma sombra, mas esse idílio também não se cumpre, pois insetos me atacam, a pele alérgica fica vermelha. Por que a vida tem que ser essa eterna luta? A briga para nascer, a seleção de um triste ou felizardo ao acaso, a persistência de algo que respira e dói. A vida é de um mesmo asfixiante. Não acompanho o tempo da mudança, porque o monótono tem um peso maior, um peso de pata no peito, uma égua morta que permanece quando parto. Quero agradecer vocês por me acompanharem neste vídeo. Se gostaram deste vídeo, comentem. Se já leram este livro, comentem também, me contem como é que foi a experiência desta leitura. Se quiserem continuar, né, me acompanhando para mais vídeos sobre literatura, se inscrevam no canal aqui. Curtam este vídeo se gostaram. Vamos continuar, né, habitando páginas juntos. E se tiverem interesse, tem um projeto acontecendo, um clube do livro. Todo mês a gente faz uma leitura diferente. Este mês de junho estamos fazendo uma aprendizagem, um livro dos prazeres, da Clarice Lispector. Então vou deixar o link aqui. Se quiserem mais informações, podem clicar. Também vou deixar o link que comentei da entrevista da autora. Agradeço por me acompanharem até aqui e até a próxima.